Tá bom. Então, gente, vou falar um pouquinho aqui de associação de bombas, que foi uma parada que eu esqueci de falar, né? Então, tô aproveitando pra gravar também. O áudio tá péssimo, pronto. Então, tô aproveitando pra gravar. E é isso, vamos falar um pouquinho. Se tiver dúvidas durante o caminho, podem ir falando. Então, o que que tem de associação de bombas? A ideia de associar bombas é eu conseguir ganhar mais, mais carga, né? Ou distribuir esse ganho de carga. Então, o que que eu quero dizer, basicamente? Se eu tenho uma bomba, às vezes eu não consigo. A bomba que eu vou colocar não é suficiente para dar o tanto de carga que meu sistema precisa. Então, por exemplo, se eu botasse duas bombas em série, e aí eu não lembro quando que eu falei isso, foi agora, se foi antes, na aula anterior, mas o que que faz o fluido ganhar carga numa bomba centrífuga? A bomba gira aquele fluido, dá energia cinética para ele, e aí ele sai. Por isso que a curva da bomba centrífuga, ela é algo assim, né? Caindo, com a vazão. Por quê? Quanto maior a minha vazão, menos tempo esse fluido. Explicando assim meio que a física, né, da bomba. Menos tempo esse fluido vai ficar dentro da minha bomba, então menos ciclos eu vou conseguir aplicar nele, então menos energia cinética. Então se a vazão é muito alta, eu consigo dar menos carga pro fluido, de uma maneira geral, né? Então digamos que, pô, tô operando com uma vazão alta, eu preciso dar uma carga alta, só que com a vazão que eu tô trabalhando, eu não consigo. Então, se eu botasse uma outra bomba do lado dela, né? Ou seja, se eu associasse uma bomba em série, eu ia conseguir aumentar a quantidade de ciclos que esse fluido vai fazer, né? Porque, sei lá, digamos que ele gira 3 vezes na bomba um. Aí ele vai passar pela bomba 2, ele vai girar mais 3 vezes. Então, no total, assim, pensando de uma maneira didática, eu girei 3 vezes, meu fluido girou 3 vezes, ele ganhou o dobro de energia cinética, em tese. Então, qual que é o objetivo? Beleza, se eu botar uma bomba do lado da outra, se eu botar uma bomba em série, o- qual é a carga total que eu vou ganhar desse fluido? Então, essa é a ideia de associar a bomba. Então, a gente tem dois tipos de associação, que eu já falei mais ou menos, a série e em paralelo. Então, em série é o quê? Tem uma tubulação, tem uma bomba aqui, tem uma outra tubulação, que é contínua, né? E uma outra bomba em série. Essa daqui é associação em série. Lembra de FISESP 3, né? FISESP 3, que é circuitos. Então, insere uma do lado da outra, em paralelo, o próprio nome já diz, né? Uma paralelamente à outra. Então, eu tenho uma corrente aqui, ela se divide em duas. Eu tenho uma bomba aqui embaixo, uma bomba aqui em cima. Aí, qual que é a ideia? Uma bomba, tal que a equação dessa bomba, dessas bombas, né? Aí, a gente tem duas formas, né? A normal, quezão. Normal que eu falo é quadrática, né? E a linear. Tá? Vou fazer considerando a linear primeiro. Depois eu faço a quadrática. Então, qual que é o conceito aqui importante para uma associação em série? Deixa eu escrever em paralelo aqui, né? Então, em série, eu tenho que a vazão que passa pela bomba um tem que ser igual à vazão que passa pela bomba 2, né? Só você fazer um balanço de massa, como a gente sempre faz. A gente sabe que bombas não aceleram fluidos, então ela não aumenta ou diminui velocidade. Ela só dá carga, ela dá pressão, né, no fluido. Então, a vazão que está passando nesse tubo aqui, que está entrando nessa bomba, tem que ser igual à vazão que está entrando nessa bomba, né? Então, que eu tenho aqui de relação, né? Para bombas em série. Eu tenho que Q1, eu vou chamar essa aqui de bomba 1, tá? Aqui de bomba 2.
Então, Q1 é igual a Q2. Então, se eu por acaso fosse trocar essa bomba por essas duas bombas por uma bomba equivalente, tal que o novo sistema fosse ser uma outra bomba aqui, uma bomba 3, né? Ah, quero trocar essas duas bombas por uma só. Qual teria que ser a curva dessa bomba para essa bomba ser equivalente a essas duas? Tá? Aqui tá passando a mesma vazão. Então, o que eu tenho que saber? O quanto de carga que eu consigo adquirir no sistema com essas duas bombas aqui. Então, se eu tenho, para linear, eu vou botar para cada bomba, tá? HB1, A1, B1, Q1. E para 2 é a mesma coisa, só que tudo 2, né? Aí, em vez de 1, aqui vai ser 2. Que é o quanto de carga que o 2 dá. A curva da bomba dela, né? Então, beleza. Então, se uma tá. Se eu quero saber a carga total que eu vou dar, o que eu vou fazer? Eu vou somar a carga que cada uma dá pro sistema, correto? Então, soma esses dois aqui. Então, somando. Eu tenho que o HB total, o HB equivalente, é igual a 1 mais a 2. Só que lembra aquela condição que eu falei, que é importante? Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, né? Porque aqui também é Q, né? Digamos que eu já defini minha vazão de operação. Então, Q1 igual a Q2, que é igual a Q. Então, esse Q1 aqui igual a Q2. Então, posso apagar esse índice, né? Deixar só aqui. Porque elas são iguais. Então, eu posso botar o Q em evidência aqui. Pera aí. Eu fiz direto, né? Mas, enfim, botando o Q em evidência aqui. Fica A1 mais A2. E aí, o B1 mais o B2 é só somar, né? Mas, digamos que eu tenho a mesma bomba. Que às vezes acontece, né? Então, digamos que se B1 é igual a B2, se 1 igual a 2, então A1 é igual a 2, o B1 é igual a B2. Então, o H é equivalente. Então, se as bombas são iguais, é isso, basicamente isso que eu tô falando. Se as bombas são iguais, aqui vai ser 2A, 2AQ, mais 2B, que é a equação da nova bomba. Aí, precisa fazer ponto de operação, enfim, calcular tudo que a gente já calculou. Aí você usaria essa equação para bombas em série, tá? Beleza. Isso se for linear. Se for quadrática, o que muda aqui? Aqui tem um termo que é o quadrado. Que é o quadrado, né? Porque se Q1 é igual a Q2, Q1 ao quadrado é igual a Q2 ao quadrado, que é igual a Q ao quadrado. Mesma coisa. Aí quando você somar aqui, o que vai mudar é que tem um Q ao quadrado, né? No final aqui. Só isso. Aqui sem mistério. Vou deixar aqui o quadrado só pra... Pronto. Então, beleza. Isso é em série. Que é mais tranquilinho. Agora, em paralelo. Bomba 1. Bomba 2. Aqui eu tenho vazão. Aqui eu tenho um Q1. Aqui eu tenho um Q2. Então aqui a ideia é que Q1 mais Q2
é igual aqui. Tá? Aí a mesma ideia, se eu quisesse trocar por uma bomba equivalente, enfim, aí essa ideia aqui, tá? Aí aqui você vai fazer a mesma coisa. Vou fazer pro linear primeiro. Só vou apagar esse quadrado aqui. Então, para linear primeiro. Aí aqui eu não posso tirar, né? O Q1 e o Q2, que eles são diferentes. Mas Q1 igual a Q menos Q2, né? Aí só substituir aqui. Mas digamos que eu tenho uma divisão igualitária aqui. Digamos que eu tenho uma divisão igualitária e que o Q1 é igual ao Q2, que geralmente é comum também. Então, se o Q1 é igual ao Q2, porque depois aqui eles vão se juntar de novo, né? Então faz sentido o Q1 ser igual ao Q2. Mas se não for, você usa essa equação aqui e substitui. Na linear, substitui aqui o Q1 ou o Q2, tanto faz. Pra você achar ele em função de Q. Mas digamos que o Q1 é igual ao Q2. Então, que eu vou chamar de Q', tá? Q1 igual ao Q2. Que é igual a Q', chama de Q'. O que geralmente é, tá? Nas questões. Então, digamos que vou substituir aqui, ó, Q'. Então, 2Q' é igual a Q. Então, aqui eu poderia substituir por Q1 e Q2 por Q'. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui Q'. Tá aqui Q'. Que é um Q que eu inventei, né? É Q sobre 2. Então, vou somar tudo e substituir Q' por Q sobre 2. Então, somando tudo. Então, aqui eu posso botar o Q em evidência, né? Então, se eu somar, fica H é equivalente igual a 1 mais A2, né? Porque o Q é igual, botei em evidência. Aí já vou botar A1 e A2 igual também, tá? Que nem a gente fez antes. Vou botar assim. A1, A2. Aí o Q' é o Q sobre 2. E o B1 e B2 não muda, né? Que eles são independentes. Independente da vazão. Beleza. E aí, se o A1 é igual a 2 e o B1 é igual ao B2, né? Então, se 1 é igual a 2 de novo. Então, H equivalente é igual. Aí ficaria 2A, que corta com 2 aqui de baixo. Então, ficaria A vezes Q mais 2B. Tá vendo que é diferente, né? Da associação em... abstrai esse quadrado, né? Porque essa é a equação quadrática. Mas tá vendo que mesmo linearmente seria diferente. Então, essa aqui seria pro associação em paralelo, pro linear. E se fosse quadrático? Aí ia dar mais trabalho, né? Que aqui você teria que fazer... elevar aqui ao quadrado. Aqui também ao quadrado. Aí fica quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Aí já fica mais chato aqui de isolar, né? Tem um 2 aqui. Porém, se Q1 é igual a Q2, então eu tenho que 2Q' é igual a Q. Então, se eu elevar ao quadrado, 4Q' ao quadrado, igual a Q ao quadrado.
Então, se eu tivesse um quadrado aqui, né? Deixa eu botar o quadrado aqui. E aí, eu queria um quadrado igual aqui. Quadrado sobre 4. E aí, vamos ver o que mudaria aqui. Então, aqui ia ficar um quadrado aqui, 1 sobre 4. Deixa eu pegar aqui. Aqui ficaria 1 sobre 4. E aí, se 1 é igual a 2, aqui ficaria 2a, corta aqui, ficaria um que é o quadrado sobre 2. E a parte do 2b nunca muda. Então, aí para você fazer seu ponto de operação, né? Ou para você achar o equivalente, você usaria essa equação aqui. Para achar uma bomba equivalente a uma associação paralela. Olê, mas isso aí vai entrar no caso do HL. Eu fiquei na dúvida onde entra Não, isso na questão. isso aqui é o HB. É a curva da bomba. É a curva da tua bomba, de uma bomba equivalente. Porque você pode usar isso aqui, que tá aqui em cima, né? A ideia, né? Se eu tenho duas bombas, para eu não precisar calcular a potência dessas duas bombas e ter duas curvas da bomba, eu poderia fazer um Bernoulli para essa bomba e depois um Bernoulli para outra bomba, não tem problema. Mas eu posso trocar essas duas bombas por uma bomba equivalente, se elas estiverem perto, claro, né? Eu posso trocar essas duas bombas por uma bomba equivalente e usar essa nova equação da bomba aqui. O que acontece, tá? Por exemplo, a Petrobras está fazendo um projeto, não sei se vocês já viram, que é o RAICEP, que ele é basicamente um separador submarino de gás condensado, e aí eles precisam reinjetar esse gás de novo no poço. Só que para reinjetar esse gás, eles precisam dar pressão. Aqui que eles estão usando? Eles estão usando duas bombas em série. Então tem uma bomba aqui assim. É um bagulho assim quadrado, né? Uma caixa preta. Aí tem uma bomba aqui nessa caixa preta e uma outra bomba. Porque uma bomba só não era suficiente para dar o tanto de pressão que eles precisavam. Então o fluido entra aqui nessa bomba. Aí já sai dela, já vai para outra. E depois vai pra linha. Isso acontece. Então, digamos que eu quisesse botar só uma bomba, que ia ficar uma bomba gigante. Qual que seria a equação dessa bomba, né? Quanto de carga que ela teria que dar pra continuar operando aí minha linha e eu conseguir injetar novamente esse fluido no poço, por exemplo. Então, essa é a ideia. Mais alguma dúvida? Pode descer ali rapidinho? Oi? Pode descer ali rapidinho Posso. para paralelo? Deixa eu só parar de gravar. Tá.